Quando eu te falo desse case, ele é um pouco polêmico. Ah, Ricardo, tu vai falar logo num... Porque essa empresa segue forte, crescendo muito. Legal. E este é o case. E ela conseguiu passar por uma dissolução societária de forma clara, simples, coesa e que o negócio seguiu vivo, dando lucro e crescendo. E a gente tem muita oportunidade dentro do nosso país de fazer coisas diferentes, né? E depois eu vou falar mais sobre transformação digital, que foi um insight que a gente teve. Cara, mas o pulo do gato foi mergulhar no mercado, né? E entender que tinha muita possibilidade. Olá, ouvintes do Papo de Vendedor VET. Hoje nós estamos aqui num episódio para lá de especial. Uma pessoa que eu conheci na internet, um cara que teve muita conexão desde o primeiro minuto, desde o primeiro papo que eu tive com ele. Ele que é administrador de empresas, uma profissão que eu tenho muita admiração, quero muito aprender. Espero hoje trazer muitas soluções para vocês que empreendem, que têm clínica, que têm hospital, que vivem esse ecossistema da medicina veterinária. Por sinal, Micael Catani, seja muito bem-vindo. Criador de um ecossistema do mercado Pet e Vet. Nós vamos falar um pouquinho de cada negócio e como as histórias se interligam. Mas nesse primeiro momento, cara, seja muito, muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui nesse espaço, levando o seu conteúdo, que é gigantesco. Eu adoro aprender com você. Mais uma vez, vindo lá do grande Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para a nossa audiência aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa essa próxima hora. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Valeu, obrigado. Queria que você contasse a sua história, assim, por quê? Você que é administrador, por que veio aqui para o mercado Pet Vet? Foi o quê? Paraquedas? Perfeito. Primeiro, te agradecer, muito feliz em estar aqui contigo no Rio de Janeiro, né? Nessa semana importante, Congresso Mundial de Veterinário. Aproveitar essa vinda aqui no Rio. Eu amo o Rio, né? Faz parte das minhas viagens há bastante tempo. Tenho uma conexão com o Rio de Janeiro, então gosto muito, é um prazer estar contigo. Acho que a nossa conexão, essa conexão na internet fala muito do que a gente vai contar nessa próxima hora aqui. Então, eu tenho 30 anos, né? Sou casado com a Camila, então tenho uma família. Eu tenho uma conexão com o mercado veterinário há 12 anos já, são 12 anos, toda a minha carreira profissional é dentro do mercado veterinário. E isso fez com que eu quisesse desenvolver esse ecossistema que eu tenho hoje junto com o Thales, que é meu sócio em todas as empresas, o cara que acredita em mim também em todos esses negócios. A gente buscou criar esse ecossistema olhando para as dores do mercado veterinário. E fala muito do que é a gestão de negócios, né? Quando a gente fala do mapa de dores, a gente brinca de ser um doutorzinho, né? Tá sempre aquele remédio que tinha o doutorzinho que resolvia tudo, sempre resolvendo dores. Mas esses 12 anos de experiência, te contando um pouco mais, eles iniciaram com uma trajetória administrativa de escritório, um televendas de uma grande distribuidora, uma distribuidora do Paraná, que tem filial lá no Rio Grande do Sul. E essa oportunidade de televendas era muito focada em vendas de agropecuária, produtos mais para grandes animais, e tinham produtos pet. E logo me desenvolvi na área comercial ali, no início dessa carreira, e um ano depois já me tornei um gestor, né? Teve uma vaga de supervisão de vendas, e isso foi muito interessante, essa trajetória, Marcos, porque foi um caminho natural. Eu desenvolvo liderança desde os 11 anos. Sou da família Rotária, então lá no Interact, Rotaract, que desenvolve líderes, né? Depois fui da Pastoral da Juventude Estudantil também, então eu sempre me desenvolvi como líder. Então foi uma trajetória natural no mercado, sendo um comunicador, né? Então comecei a viajar ao Rio Grande do Sul. Cara, com 20 anos comecei a viajar ao Rio Grande do Sul, né? Com vendedores, a gente desenvolveu essa distribuidora, tinha um volume de menos de 10 representantes, a gente mais do que dobrou isso, então viajava todas as áreas, conhecia muito todo o estado, visitando agropecuárias, cooperativas, pet shops, né? Junto com a equipe de vendas. Então isso foi uma grande experiência. E o que eu estou fazendo aqui contigo hoje, né? Viajando na rua, a gente se acompanha nas redes sociais, tu vê com o quanto eu viajo. Essa semana eu visitei 5, 6 municípios diferentes, né? Então é uma trajetória que a gente vem construindo há mais de 10 anos de rua. Porque eu sou um vendedor, né? Papo de vendedor, eu sou um vendedor. E sempre tive equipes veterinárias. Rapidamente contando por que não sou veterinário também foi uma escolha lá atrás. Eu tive um mentor, que hoje ainda é meu sócio na Cordato, que é o Thiago,
E ele lá atrás me orientou, né, que não tinha necessidade de ser um veterinário para conseguir ser relevante no mercado veterinário. O mercado veterinário ia precisar ao natural de multidisciplinariedade. Eu falo muito sobre isso. E foi uma escolha. Eu poderia ter escolhido estudar veterinária e ainda penso em estudar mais coisas voltadas para a saúde animal, mas eu escolhi me desenvolver como gestor. E essa trajetória na área comercial, ela foi até 2020. Eu vou contar um pouco mais sobre ela. Legal. Então, eu me desenvolvi na área comercial como gestor de vendas, sempre liderando equipes. Então, até 2018 eu fiquei em uma distribuidora, essa distribuidora é muito grande, e depois fui convidado para uma outra distribuidora, que é uma empresa que também tem uma indústria, e foi muito focado no mercado pet. E aí eu mergulhei mais no mercado pet, bem nessa fase do boom, né? Sempre desenvolvendo equipes, liderando equipes, planejamento comercial, planejamento de vendas, planejamento de campanhas, olhando para o mercado, visitando clientes. Então eu mergulhei nesse mundo pet e fui estudar mais, né, aos poucos sobre o mundo pet e vi que era um mar de oportunidades. Não digo, eu sempre gosto de falar que acho que naquele momento ainda era um pouco de oceano azul, quem sabe ele já estava ficando uma cor diferente, né? Hoje ele tá eu ainda sinto que ele é um oceano de oportunidades, mas não tão azul quanto era antes. E cara, eu fui me desenvolvendo olhando para o mercado, olhando as dores do mercado. E aí, falando dessa trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer muitas feiras, né, de conhecer muitas empresas do outro lado do balcão, porque o vendedor, né, o representante, o gestor, ele consegue se conectar com as dores das empresas também. Porque o cliente está com uma dificuldade para fazer uma compra maior, ou o cliente está crescendo, está aumentando uma loja, tu está lendo o mercado regional facilmente. Vem a indústria fazer um planejamento de vendas. Eu sempre trabalhei com muitas indústrias. Tu consegue ler as necessidades da indústria, fazer um projeto para lançamento de produto. Então, eu acabo que, ao natural, o gestor de vendas, ele precisa ser um estudioso de mercado. Só que sempre do lado do negócio, né, da empresa na qual ele representa. E aí, acho que essa primeira etapa, então essa experiência de rua fez eu chegar até a ideia de empreender. Né? E em 2020, lá no início da pandemia, o nosso mercado era um mercado visto como essencial, não parou, né? E eu tive foi um insight visitando uma clínica com um vendedor, bem no início da pandemia, uma clínica lá na região metropolitana do Rio Grande do Sul, essa clínica da região metropolitana de Porto Alegre, essa clínica ia abrir, e aí eu fui com o vendedor, nós tínhamos multimarcas, né? E as gurias que iam abrir essa clínica, elas iam abrir uma clínica muito grande, iam comprar muitos produtos das nossas marcas, produtos que eram exclusivos, e eu fiquei muito preocupado com a precificação que elas iam fazer, porque é uma clínica numa região central de um município grande. E eu fiquei, meu Deus, mas vou vender para essas gurias e elas podem bagunçar o meu mercado, porque ia me gerar rupturas com outros clientes. Nós, na função da pandemia, com tempo, né, eu disse, gurias, eu venho ajudar vocês a fazer precificação dos nossos produtos. Enfim, compraram um produto por 80, imagina se elas fossem vender por 110, 120, e o concorrente delas vendendo a 150, 180. E aí eu já entro nessa história da precificação, porque foi a precificação que foi o início da Cordata. Né? Eu liguei pro Thales, acho que foi no mesmo dia, disse, Thales, tem um negócio aqui, eu quero tua ajuda. O Thales, que é o meu sócio hoje em todas as empresas, ele é analista, né? Ele é cientista de dados, é administrador de empresas, tu conheceu o Thales, é um outro perfil. Muito inteligente, por sinal. Muito inteligente. Disse, Thales, a gente trabalhava muito com planilhas, o Thales já estava desenvolvendo um BI lá, e é um dos produtos nossos da Cordata, um Business Intelligence. Então assim, vamos trabalhar, vamos desenvolver alguma coisa para as gurias. O Thales topou comigo, acho que foi questão de 1 a 2 semanas, teve um insight de abrir a Cordata Consultoria. Vamos abrir uma consultoria para ajudar a veterinária a fazer precificação. Esse foi o insight. Obviamente, a gente sabia que não ia no início só viver de clínicas, hospitais veterinários, tanto que nosso slogan é Soluções para Negócios Veterinários. E lá em 2020, a gente começou a trajetória da Cordata. Né? E só vou pegando um gancho agora. Cara. Ali, você viu uma oportunidade, você viu um caminho, mas você era, vamos dizer ali, CLT de uma empresa, mesmo qualquer que seja o modelo. Então você tinha ali uma segurança. O pulo, eu sei que você é um cara comercial, um cara criativo, um cara ousado. Pelos nossos assuntos, eu vejo que você não tem medo. Tem um sócio que é inteligente, que planeja, etc. Você teve ali naquele momento alguma dúvida?
na Cordata? Isso é importante, isso é importante. Eu fiquei num período ainda dentro da distribuidora, iniciando esse projeto, desenvolvendo, Sim. Porque a nossa área é planejamento, então a gente não ia nós no Rio Grande do Sul a gente fala dar o peitaço, né? A gente não ia dar o peitaço sem entender que ia ser um negócio viável, nós dois, nós três, o Thiago tava com a gente também no início, envolvido no processo de consultoria. Cara, mas o pulo do gato foi mergulhar no mercado, né? E entender que tinha muita possibilidade. A gente estudou muito, tanto que as nossas apresentações são muito estatísticas. Eu gosto de dar aula, de fazer palestras, falar sobre o mercado, com uma visão não daqueles macrofaturamento, e do micro, olhar para a estatística de mercado. Então a gente viu que era a possibilidade. Mas óbvio, eu ainda não tenho filhos e gerou uma preocupação, e ainda gera uma preocupação de renda, né? E Sim. Eu brinco que eu ainda não tenho a renda que eu tinha quando eu trabalhava numa grande empresa. Porque a gente é muito bootstrap, a gente vai investir no nosso capital no negócio. A empresa nesses 5 anos mais investe do que a gente não existe um lucro retirado, existe um lucro investido, né? E vai seguir assim por bastante tempo, é assim que nós esperamos. E nesse ponto, a gente tem muita sinergia. Hoje, depois eu vou falar mais dos outros negócios, nós temos outros sócios, né? Sim. Então, que foram se desenvolvendo com as outras empresas. Mas essa nossa característica empreendedora de ser corajoso. E, cara, para mim, empreendedor é sinal e sinônimo de coragem. Empreendedorismo, e eu não me lembro mais a palestra que eu ouvi isso, mas foi alguém, não é algo autoral, mas empreendedor é igual a coragem. Tem que ser corajoso para empreender. E eu não vou falar do Brasil, acho que muita gente, no Brasil, estilo do Brasil, desafio do Brasil. Eu não gosto de desvalorizar o nosso país. Nós somos brasileiros. Aqui é a nossa nação. A gente olha muito, se compara muito com outros lugares, mas aqui é maravilhoso. O Brasil Sim. é maravilhoso. E a gente tem muita oportunidade dentro do nosso país de fazer coisas diferentes, né? E depois eu vou falar mais sobre transformação digital, que foi um insight que a gente teve. Mas eu te diria que foi um momento de coragem e, obviamente, de reforço familiar, né? Em qual a minha esposa Camila também apoiou e apostou junto, né? Porque isso precisa muito acontecer. A família sempre apoiou, porque eu não venho de uma família com característica empreendedora. Venho de uma família com característica operária. Eu sou nascido e criado na periferia, na região metropolitana, então, para estudar, não tive oportunidade, eu brinco, eu ainda quero estudar muito, eu sempre estudei para trabalhar, né? Eu nunca tive aquela estrutura de campus, de poder estudar, mergulhar no estudo, eu sempre estudei para o trabalho, né? Os MBAs foram para o trabalho, a faculdade foi para o trabalho, então eu ainda pretendo entrar muito mais na academia ao longo dos anos, mas enfim. Foi um ato de coragem Sim. e segue sendo um ato de coragem. Mas tem um lance de propósito que para mim é muito claro. E eu tenho lido bastante sobre isso. Né? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? E eu vejo o nosso mercado, Marcos, ele é um mercado que ele está dentro das famílias. Né? Eu digo que o veterinário Sim. é o médico da família. Exato. E nós, o mercado veterinário, o mercado pet, ele está dentro das famílias. Né? Então eu vejo como propósito meu e dos nossos negócios que é essa transformação do mercado, né? Essa visão como um mercado importante. E para um mercado ser importante para as pessoas, ele precisa estar estruturado. E aí que eu vejo essas oportunidades olhando para o mapa de dores. Tem dor aqui, tem dor ali, tem processo aqui que podem melhorar, qualificar. E ao longo desses próximos minutos, a gente vai falar mais essa jornada, tu vai entender muito. Eu vou te explicar e explicar para o nosso público que eu vejo com carinho essas oportunidades. E, obviamente, muito estudo, né? Para ver o que vale a pena mergulhar e transformar, né? E principalmente resultados, né, Micael? Com certeza. Quando você entendeu ali que a dor do médico veterinário, da empreendedora, do dono da clínica, do dono do consultório, era precificar, que era formatar um preço, você foi servir. E o Papo de Vendedor VET, eu quis colocar esse nome, pois vender está muito estigmatizado. E tudo que você está falando tem um MBA aqui de gestão e vendas, que é entender do cliente, ouvir. Você é um cara que é um excelente ouvinte, né? Eu sei que você tem essa habilidade, mas você ouviu muito, é o que você falou, pé no chão, escritório na rua, ouviu muitas dores. E aí, quando conecta com o seu propósito de entregar uma transformação para uma melhoria da família do veterinário, isso faz todo sentido. E nessa jornada da Cordata, assim, eu queria que você já entrasse, já para trazer aqui para a galera um case, assim, que a gente saiu do ponto A e foi para o ponto B, ali com aquele empreendedor. Nem precisa citar um caso específico, mas... Ou então um conjunto de casos que sejam interessantes aqui para... Porque eu quero imprimir o cérebro desse cara, porque
Aqui a gente poderia ficar 3 horas falando, a gente já fez isso, né? Depois que a gente se conectou, a gente almoçou, trocou ideia lá no congresso em São Paulo. Então, assim, eu quero aproveitar ao máximo o teu conhecimento, cara. Legal, legal. Cara, eu vou te contar um case, mas ele é de crescimento, mas ele é de desafio de gestão. E a gente veio conversando no carro, eu poderia te contar vários cases, mas esse eu vou contar rápido, mas ele é interessante para quem vai estar nos ouvindo, porque ele fala muito sobre dores, de uma empresa que eu vi começar do zero até o litígio. Caramba. Até uma dissolução de sociedade. Essa empresa é grande, né? Uma clínica veterinária, começou com uma divisão societária clara, só que ela teve uma transformação em determinado momento e teve que acontecer uma dissolução de sociedade. E nós, na empresa de consultoria, tu imagina, a gente pega do zero, no primeiro ano fatura 1,5 milhão, no segundo ano vai para 3 milhões, e opa, a empresa está crescendo, mas existe um desafio societário. A consultoria ela vai acompanhando, ela vai estruturando o processo, treinando equipes, fazendo planejamento financeiro, planejamento comercial, olhando para a precificação. A nossa consultoria ela é mais global, né? Sim. Obviamente nós temos os pilares, né? A gente tem 3 pilares muito claros: pessoas, processo, planejamento. Legal. Pessoas no centro, processos muito claros e o planejamento para o crescimento, né? Não o planejamento aquele vou planejar, sentar a bunda na cadeira e deixar as coisas acontecer. Não, planejamento que vai se movimentando conforme as necessidades e dores de mercado. Passamos por uma pandemia, o Rio Grande do Sul passou por uma enchente, tem vários fatores-chave de mercado, fatores externos que hoje uma empresa, micro e pequena empresa, precisa estar claro que tu não vai sentar em cima do planejamento e deixar as coisas acontecerem. Tem que viver aquilo ali exatamente da forma que o momento está pedindo. Mas falando desse case, é porque ele é emblemático para nós, né? A gente vivenciou isso dentro da empresa, os desafios, aquela tensão já de um desafio societário, mas a empresa crescendo, o mercado precisando dela, os clientes voltando, fornecedor feliz com ela. Então a gente conseguiu, dentro de um projeto de consultoria de gestão empresarial, transformar esse momento num momento tranquilo para o negócio. Eu sempre digo, eu trabalho para o CNPJ. Legal. A Cordata, ela trabalha para o CNPJ, ela vai pensar no bem-estar da empresa, para que a empresa siga viva e crescendo. Quando eu te falo desse case, ele é um pouco polêmico, Ricardo, tu vai falar logo porque essa empresa segue forte e crescendo muito. Legal. E este é o case. E ela conseguiu passar por uma dissolução societária de forma clara, simples, coesa e que o negócio seguiu vivo, dando lucro e crescendo. Quando você tirou as pessoas desse processo doloroso, você não estava olhando o que um sócio queria, o que o outro sócio queria. Era o processo, era o planejamento, era como entregar a melhor resposta para aquele momento. E aí, conta mais. O que aconteceu com essa empresa toda querendo... Cara, desafio societário, desafio de relacionamento, de volume de trabalho, de visão de trabalho, isso é um desafio. Sociedade é um casamento. É um casamento. E por mais que hoje no mundo da inovação a gente vai falar muito de tecnologia, fala muito do memorando de entendimento, deixar claro as funções de cada um. É muito difícil numa micro e pequena empresa. E numa empresa de prestação de serviço mais ainda. Sim. Em que tu tem um veterinário cirurgião, tu tem um veterinário focado em atendimento, mas tu tem aquele veterinário que faz contas a pagar. Tu tem o veterinário que atende fornecedor. Tu tem o veterinário que faz contratação, geralmente quando tem 2, 3 sócios. Se divide assim. Sim. Falando da maioria das clínicas, hoje, as empresas maiores têm seus gestores, seus administradores, conseguem ter um organograma, um organograma mais claro, mas nós estamos falando da maioria, né? E, cara, isso é muito interessante. O nosso foco foi centrado nas pessoas. E hoje, a Cordata se transformou... Você vai ver Cordata, Soluções de Negócios Veterinários. Lucas, faz um favor pra mim, cara. Você colar e consegue... Aí, que eu achei incrível a logo, assim, e o que tá por trás dela. Se você puder explicar um pouquinho. Tem uma ciência, né? Porque Cordata, ele é um filo dos animais vertebrados, os animais cordados. Então, os animais que têm a espinha vertebral. E a gente colocou isso na nossa logo. A ideia é de atuar da cabeça do gestor, da estratégia, até o operacional. Marcos, a gente vai para o campo, a gente faz reunião com a equipe dentro do consultório, a gente vai para a recepção olhar para o WhatsApp, a gente vai fazer atendimento ao cliente, a gente atende fornecedor junto com o cliente. Esse é um perfil da Cordata, isso é ir para a operação. Eu gostaria de ser uma consultoria de estratégia, focar na reunião, no treinamento, mas não é o que o mercado pede, o que o mercado precisa. Sim. O mercado precisa dessa consultoria que entenda a operação. E hoje, ao longo do nosso caminho, né, hoje são pessoas envolvidas, não é só eu e o Thales, tem Elis, tem o Diogo, tem o Monteiro, tem outras pessoas que se envolveram ao longo dos anos. A gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente vai entendendo as necessidades das atividades, dos negócios.
Cordata Soluções de Negócios Veterinários. Então, trabalha da cabeça, da estratégia até a operação. E a gente faz uma alusão ao Data, né? Que é a nossa metodologia, gestão baseada em dados, né? E hoje um dos produtos da Cordata é BI, né? Hoje a gente faz BI para várias empresas. Para que o pessoal entenda, a gente vai lá, pega os dados de um software de gestão e transforma eles em dados visualmente mais utilizáveis, porque muitos dos softwares de gestão do mercado as empresas não utilizam, elas não usam dados. Para tomar uma decisão olhando o dado. Estatística. É muito importante isso que o Michael está trazendo, pessoal, porque muitos dos veterinários que a gente conhece até falam, desde o pequeno, médio, às vezes até grandes empresas, por que eu tenho que colocar todas as informações? Eles ficam muito com aquele mindset ali no prontuário. Só que é tão importante desde o primeiro cadastro, né, para fazer esse input no sistema, porque você consegue cruzar esses dados, né, traduzindo em miúdos, para que ele olhe um gráfico simples e fale, será que eu preciso investir tanto no marketing ou não? Será que eu devo crescer equipe ou não? São decisões, são escolhas que a gente toma todos os dias, que a Cordata consegue entregar para o empreendedor veterinário. E dentro desse cenário, Michael, qual é, e que você já tenha visto, você falou do problema da sociedade, agora vamos tocar mais em um outro problema, que você tenha visto desse pequeno empreendedor, é realmente o reconhecimento ou não? Tomar a escolha difícil. O que você vê assim de dor latente hoje ainda, a gente falando em 2025 para o veterinário? Hoje a maior dor de uma clínica do hospital veterinário é fluxo de caixa. Fluxo de caixa, legal. Vamos lá. Vamos aprofundar isso aí. Do ponto de vista administrativo. Tá. E como resolve? Recrutamento e seleção do ponto de vista operacional, gente. Tá. E aí eu vou separar essas duas partes. Vamos lá. Eu vou ser mais simplista do ponto de vista de fluxo de caixa, porque vamos lá. O nosso faturamento na área de serviço, ele é um eletrocardiograma. Uhum. É difícil ter linearidade. É difícil tu bater as metas, às vezes, sempre propostas, porque tu depende, clínicas 24 horas dependem muito de emergência, de fluxo vamos lá, de problemas urgentes, graves, de cirurgia. Isso é uma coisa difícil de tu criar um planejamento mensal. Sim. Tu cria uma meta, tu coloca lá um objetivo, mas depende muito de uma determinada demanda. Obviamente, tu pode fazer vários projetos para tu coletar demanda, trabalhar teus clientes, mas vamos trabalhar com a realidade. Hoje é um desafio tu ter fluxo de caixa, porque tu tem custos variáveis de uma clínica veterinária são muito altos, porque tu depende muito de veterinários terceirizados, tu depende desse volume de plantão que às vezes tu tem que aumentar. Então, o fluxo de caixa é um grande desafio, né? E então a empresa precisa estar com caixa estruturado para conseguir viver o mês a mês. E dentro do planejamento, às vezes isso é pouco falado. É lindo tu fazer um planejamento financeiro. Sim. Mas o que é o fluxo de caixa? É o dia a dia, cara. É o show do Pix. O meu amigo, meu cunhado, que é meu cliente, fala muito, o Alex brinca com o show do Pix, né? Toda sexta-feira, todo sábado, e eu brinco com isso também. O empreendedor que faz contas a pagar tem o dia do show do Pix. Todo dia 10, todo dia 20, toda segunda-feira é o show do Pix. Sai distribuindo. Tem muita conta para pagar. Sim. E às vezes tu não tem essa receita recorrente, uma empresa desse serviço. Então eu separaria que um grande desafio é fluxo de caixa e aí os dados são importantes para tomar decisão. Até porque muitas empresas começam, como você falou, sem capital de giro. Se o melhor dos mundos existisse no mercado veterinário, a pessoa ia abrir um negócio e a gente sabe que isso não acontece. O veterinário tem uma oportunidade, ele abre o negócio e ele não tem ali o capital de giro. Ele vai trabalhar com o fluxo de caixa. É isso. E aí que quebra, né? Você pode contar também algum caso assim que vocês resolveram sem fluxo de caixa, sem capital de giro? Cara, às vezes, vamos lá, às vezes, aí eu vou falar muito interessante, às vezes é mais fácil tu pegar um crédito no banco do que tu adiantar cartão. Uhum. Michael, olha a pegada aí. Olha só, isso é uma dica interessante. É mais fácil ter um relacionamento com o teu banco e pegar um crédito de juro rápido ou um crédito um pouco maior para tu deixar de caixa, que tu pague os primeiros meses só os juros, que tu consiga com juros mais baixos, certo? Uhum. Do que tu ficar adiantando o cartão toda semana. E aí a gente está falando às vezes de diferença de 0,5%, de 1%, só que ao longo do tempo fazem muita diferença. Só que é uma decisão ousada de se tomar. E com medo, né? Porque o empreendedor falar empréstimo, vou ficar travado, nossa, não se deve pegar empréstimo, todo mundo falou isso, meu pai falava isso, minha mãe falava isso. Dentro de um negócio precisa ter inteligência financeira. E às vezes o investimento de capital, tu pegar um capital de risco que é um empréstimo para investir no negócio, ele ao longo do tempo vai fazer mais sentido, porque vai te gerar uma tranquilidade para tu poder tomar as decisões, para tu, vamos lá, para tu não ter, porque o desafio do fluxo de caixa eu brinco muito que é a dor do empreendedor, né? Sim.
Qual é a nossa dor? É saber se tem que ter dinheiro todo dia para pagar a conta. E às vezes tu vai dormir com essa dor, porque a entrada não tá clara para quem trabalha com serviço. Sim. Então, às vezes, tu gera uma tranquilidade muito grande. Mas o adiantar o cartão de crédito, às vezes os juros são altos, né? Esse adiantamento. Sim. E tu não mensura, porque é um dinheiro rápido, sem mensuração. Vamos lá, é uma decisão muito estratégica e esse é o case que eu posso te contar de decisões que tomamos com clientes, que é muito melhor tu pegar e tomar um dinheiro no banco a juro baixo do que tu ficar adiantando cartão de crédito. Porque tem 2 fatores aí, e o primeiro deles é tu conseguir diminuir os juros, que esse seria o mais importante, ou que tu iguale os juros, ou que tu fique um pouco mais. Mas esse é o fator mais importante, é a tranquilidade. É tu conseguir dormir tranquilo e tu acordar tranquilo, que tu sabe que tu vai ter dinheiro para pagar as contas. Micael, isso tem que ser uma prática, é assim que tem que ser os negócios? Não, o ideal é que tu tenha a caixa para não ter que pegar juros. Sim. Só que nesse mercado que não é linear o crescimento, como é uma indústria, uma distribuidora, que tu consegue ter uma previsibilidade mais clara, o mercado de serviço demanda isso. Sim. E eu te falo isso com muita tranquilidade, porque às vezes são decisões que nós precisamos tomar. Então, olha só, eu deixo isso muito claro, né, como consultor de negócio. Muito fácil dizer que é consultoria, né? E eu vou te dizer que ainda hoje o consultor às vezes tem, eu ouço brincadeiras, piadas com esse termo consultor. Mas eu sou um empresário, eu sou um empreendedor e eu falo isso com os meus clientes. Muitas das decisões que eu te auxilio a tomar é porque eu também tenho que tomar. Eu também já tive riscos com pessoas, eu também já tive riscos e tenho riscos financeiros, eu também faço planejamento que não dá certo. Eu vivo a dor do empresário, a dor do empreendedor. Então hoje, falar que nós somos soluções para negócios veterinários é porque a gente vive o mercado. Eu, o Thales e a nossa equipe, a gente vive o mercado veterinário. A gente acorda no mercado veterinário, respira o mercado veterinário e dorme no mercado veterinário. A gente busca dados, eu estou no Rio, eu visito feiras pelo país inteiro, a gente visita as empresas das universidades. Hoje a gente, quando eu falo de ecossistema, eu olho o mercado muito como um veterinário no centro e os stakeholders, a gente fala, né, todos os agentes de mercado. Hoje nós estamos em todos os espaços, a gente se faz presente para entender o desafio que é fazer esse negócio acontecer. Então a Acordata, a gente tenta ao máximo tomar as soluções inteligentes para aquele cliente. Porque não é super difícil fazer um método para empresas de serviço. Sim. Porque depende de gente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Culturalmente é tudo muito diferente. A gente já teve projetos no Nordeste, projetos no Centro-Oeste, projeto no Sudeste, a maioria dos projetos Sudeste e Sul é muito diferente. Sim. Falar de São Paulo e falar de Santa Catarina é muito diferente. Falar do Paraná e do Rio Grande do Sul é muito diferente. São vários Brasis, entre aspas. O Adib fala do Brasil de 10 Brasis, né? Eu uso esses termos assim. Sim. Então, cara, e isso é interessante como olhar para o mercado de serviço. Então, te trazendo um pouco, eu quis trazer esse case do fluxo de caixa e eu vou trazer um outro case que é o gestão de pessoas. Legal. Tá? Experiência do colaborador. Esse é o tema que eu deixo para ti. Né? Depois a gente vai falar um pouco mais de saúde mental, que não é minha área de especialidade, mas é uma área que a nossa empresa, com uma equipe especializada, tá há 4 anos trabalhando, mas gente hoje para nós é o centro. A Acordata, ela está cada vez menos indo para uma área mais estatística financeira e indo mais para a área de pessoas. Micael, mas não dá para fazer tudo? Não dá para fazer tudo. E aí tem que ter escolha, tem que ter propósito. E a gente entende que essa é uma área de cuidado no nosso mercado, no mercado de serviço. Eu falo muito isso nas minhas apresentações, né? O mercado ele é muito grande, em tese. Quando tu fragmenta ele, tu olha para o serviço veterinário pet, tu vê que a gente é pequeno, cara. E é interessante tu entender, porque fica muito mais fácil de tu buscar as estatísticas. Porque a gente não tem grandes centros de pesquisa com estatísticas do mercado de serviço veterinário. É bem pouca informação. Só que quando tu entende que o mercado é fragmentado, ele é pequeno, e tu consegue aprofundar um pouco do estudo em cima disso, fica mais fácil tomar decisão. Então, hoje, o nosso foco é gente, é cuidar de pessoas. E aí, quando eu falo experiência do colaborador, é desde o processo de recrutamento, seleção, desenvolvimento de equipe, engajamento, até a saída, né? Preparar para que sejam fãs os que estão saindo da tua empresa. É muito o conceito, o primeiro cliente da empresa é o próprio time interno. Se ele não cuidar da saúde mental, se ele não cuidar de recrutar o perfil certo na hora certa, se ele não desenvolver as habilidades desse colaborador, não há matemática que também vai dar resultados no dia a dia, né? Qual é a solução assim da Acordata com relação a isso? Eu sei que é, como você falou, né, multidisciplinar,
Mas a maioria das dores das pessoas talvez estejam, como eu vou recrutar um bom veterinário, ou como eu vou ter uma boa recepção, ou não estar performando da forma que eu queria. Vocês ensinam o gestor a olhar os indicadores por performance? Como funciona assim na prática, assim, no dia a dia lá da Acordata, com relação às pessoas? Tem dois programas internos que hoje são o nosso foco, é o manual de experiência do colaborador, que são passos de experiência do colaborador, desde atração, recrutamento, seleção, onboarding, engajamento. Então isso é um processo que a gente tem internalizado. E o segundo deles é o desenvolvimento de liderança. Isso tem programas internos dentro da Acordata. Então, tem pessoas... O Thales tem uma experiência muito grande em área de RH, de uma grande companhia. Então, ele traz essa experiência. Hoje a gente tem a Elias, que é psicóloga organizacional. Ela trabalha com isso há muitos anos. A gente trouxe ela do mercado, trabalhar com empresas de investimentos e veio para dentro da Acordata. Então, hoje ela está muito inserida, né? Tem um Monteiro que trabalha essa área mais voltada para a saúde mental. Hoje eu te diria que são dois programas, né? É o desenvolvimento da experiência do colaborador e o desenvolvimento de liderança. Mas, Mikael, como é que tu olha para processo? E aí tudo tem manual de processo, né? Porque hoje, dentro do nosso mercado, é muito difícil fazer a galera cumprir POP. Por um desafio geracional. POP, procedimento operacional padrão. Toda a clínica, hospital veterinário tinha obrigação de ter um livro disso. E hoje não é tão difícil de se ter, porque a IA, o ChatGPT, cria um manual de POPs para ti em 35 segundos. Agora, sair do papel para os seus liderados cumprirem o que a liderança faz, esse é o grande desafio. É um desafio. Tem clínica que a gente tem fluxograma em tudo que é sala, mas, cara, a galera não olha o fluxograma. Ficar na parede? Fica na parede, tu não consegue repor, revisar aquilo ali. Então é muito mais fácil tu ficar fazendo programas de reintegração, todo mundo junto, o time, que ele vai ouvir o líder, o que precisa fazer, do que às vezes tu ficar treinando fluxograma. Só que também tem um ponto, se tu treina o cara desde que ele entra, se tu treina o veterinário desde que ele entra, tu naturalmente não precisa ficar retreinando, precisa ficar corrigindo. Sim. Então assim, processo operacional padrão. Cara, a gente já fez muito POP na vida. Tu não tem noção, nesses 5 anos. E seguimos fazendo. Sim. Eu acho que a gente tem um manual com umas 150 páginas, porque o nosso POP, ele vai a orientação e vai o fluxograma. Vai a orientação e o fluxograma. É muito documento. E é modelado, porque a base central é muito parecida para qualquer clínica e hospital, mas ele vai modelado conforme a cultura da empresa, né? Espaços, momento do time. Às vezes tem times muito jovens, já tem times mais maduros. Então tem gente que consegue aprofundar. Sim. E tem times que não conseguem aprofundar. Mas, olhando para pessoas no centro, eu te diria essas duas fases. Experiência do colaborador, desenvolvimento de liderança, e aí os processos fluem. Cara, é lindo falar em processo. Chamar as duas grandes redes do mercado aqui hoje para conversar, a gente fala muito delas, né? As duas grandes redes de serviço veterinário que são focadas em São Paulo, mas tem clínicas e hospitais pelo Brasil. Eles devem ter livros maravilhosos. Tem 50 hospitais as duas juntos. Mas é difícil tu conseguir cumprir em todos os lugares. Você entender as pessoas que estão ali para cumprir. E aí tu desenvolve o colaborador e trabalha a tua liderança. Engaja. E essa história do empreendedor, eu não vou tirar férias porque eu não confio em ninguém. Estamos aqui nesse ponto em desenvolvimento de liderança. Se você desenvolve a sua liderança, ela se multiplica. Com certeza. Se multiplica. Eu fiquei encantado com um dos seus projetos, que vai acontecer esse ano ainda. Eu queria, Lucas, se você puder também dar uma ajuda aqui, falar um pouco agora de Vet Connect. Perfeito. Ali, todas essas habilidades para o veterinário, para quem é do mercado pet e vet, vão se encontrar. Por isso, eu nem sei, você nem me falou se essa é a pegada ali do nome, mas se desenvolver, estar nesse ambiente, o quanto é importante hoje para quem está no mercado, e conta um pouquinho ali por que surgiu a Vet Connect que vai acontecer esse ano. Perfeito. Falei muito da Acordata, e por que eu estou aqui. Hoje a Acordata é a mãe de todos esses negócios, essas ideias. Hoje é a Acordata que paga o meu Prolabore, né? E a empresa, a gente tem muito carinho e a nossa empresa de serviço que fez eu e o Thales, a gente conseguir chegar a ter todas essas ideias. Mas a gente percebeu, eu e o Thales, que a Acordata nunca seria super, hiper, mega escalável, né? E esse é um desafio bastante grande, super, hiper, mega escalável. A gente tem ideia de empreendedor de fazer negócio que chegue em todos os cantos, né? Quem sabe internacionalizar, que é uma das ideias também de alguns projetos.
E o ano de 2021, ali final de 2021, a gente conheceu o Instituto Caldeira, que é onde há a base, o escritório da Cordata, que é um hub de inovação lá em Porto Alegre, tem 500 empresas, o maior hub de inovação do sul do Brasil, lá em Porto Alegre, Instituto Caldeira. Pois pesquisem Instituto Caldeira, quem tiver oportunidade, quiser conhecer lá em Porto Alegre, vou fazer questão de poder apresentar, já te falei algumas vezes, sempre gosto de levar as pessoas. E o Caldeira, eu digo que a gente foi picado pelo bichinho da inovação, mosquinha da inovação, né? A inovação chegou na nossa vida. E quando eu falo chegou na nossa vida, Micael, mas tu não conhecia ela antes? Não. A gente começou a estudar a inovação, né? A gente foi fazer mentorias, estudar programas, né? E isso para nós foi muito importante. E aí eu vou chegar na Veto Connection. Eu e o Thales, a gente foi desenvolvendo algumas ideias de startups, depois eu vou te falar mais das nossas startups. Mas lá no início, que a gente começou a desenvolver, tinha um projeto de saúde mental que ficou na gaveta, o Mental, ele ficou na gaveta uns 2 anos e meio, né? E aí a gente conheceu um médico, que é o Dr. William Adami, que é nosso sócio. É um médico que é um visionário, ele entende que muitas das coisas da humana vão ser replicadas na veterinária ao longo do tempo, e cada vez mais rápido. O William é um médico startupeiro, um médico da pesquisa, né? E hoje é o nosso sócio na Veto Connection, é um elo importante dos nossos negócios, é um médico jovem. E ele, com uma grande produtora de eventos, que tem um grande evento de saúde, que é a HM, eles tinham uma ideia de ter uma área de saúde animal. Eles têm uma feira de saúde em Porto Alegre, e aí eles tinham uma ideia de desenvolver uma feira de saúde animal. E aí o William, que já nos conheceu, eu e o Thales, mas eu conheço uns guri que são feras. O ano passado, numa feira, então vamos lá, estamos em 25, ano passado em 24, Porto Alegre teve a enchente, né? Sim. Foi um cenário péssimo, eu e o Thales, a gente perdeu muito faturamento, e isso é interessante falar de trajetória. Sim. Perdemos 40% do nosso faturamento. Nossa. De um mês para o outro. Uma empresa de serviço, como uma clínica veterinária que acontece isso, tu começa a pensar se tu tá no caminho certo, né? Sim. Mas Deus é maravilhoso. Sim. E aí as coisas vão acontecendo. O William disse, vim na feira hospitalar, é a maior feira de saúde do Brasil, é uma feira mais voltada para serviços hospitalares. Quem não conhece, trabalha com serviço veterinário, feira hospitalar. Uma feira da Humana que todo veterinário tem que ir pelo menos uma vez na vida. É surreal, é gigante em São Paulo. O William tinha um stand, o William me convidou com a startup dele. Micael, nós vamos conversar. A gente estava envolvido num outro projeto também, eu e ele, com uma empresa de investimentos, e ele, cara, veio uma ideia aí e eu tenho que conversar com vocês. Nós, aquele sentimento da enchente foi no mês de maio do ano passado, foi muito difícil, eu não vou entrar nisso, mas precisamos desenvolver ideias. Cara, e foi incrível. Voltamos para Porto Alegre, deu umas 2 semanas, fiz reunião com o Dr. William, fomos fazer uma feira de saúde animal. E aí eu disse, cara, mas feira, já existe a feira, né, o PetVet, já existe o CBA, já existe o MedVep, e eu falo dessas feiras com muito carinho, porque são feiras maravilhosas do nosso mercado de serviço veterinário pet. Não, mas a gente vai ter Porto Alegre tem espaço, a gente tem aqui toda a infra para fazer. E aí, cara, decidimos fazer a Veto Connection, a gente casou os cheques, né? Uhum. Casou os cheques, eu brinco que o Gilmar e o William são nossos sócios, casaram cheques pra gente iniciar o projeto, porque é uma feira bastante grande. Criamos a Veto Connection. Eu tava fazendo um MBA de gestão do Fabiano, da FAMESP. Gestão de clínicas e hospitais veterinários. Gestão de clínicas e hospitais veterinários, na qual eu tenho MBA, tenho um pós-MBA, e hoje posso dizer que sou um especialista na gestão de clínicas e hospitais veterinários. Legal. Não só pelo título, né, muito por experiência, mas tem um título também. E o Fabiano Granville, que é o coordenador desse MBA. Um cara fantástico. Uma referência. Um salve para esse cara que é um gigante do nosso mercado. É isso aí. É um mentor para mim, um cara que se tornou um amigo e para mim é um exemplo como veterinário de negócios, quem sabe um dos mais importantes do nosso país. Fui falar com o Fabiano, fui consultar, né? Tem que ser diretor comercial de uma feira, tem que vender, tem que, né? A gente pensa, depois eu vou falar, a gente tem 25 eventos dentro da feira, são mais de 80 palestrantes do Brasil inteiro. Fui falar com o Fabiano, quero saber se tu topa aqui, o que tu acha, né? Cara, tô contigo, acho que tem espaço com ele. O Fabiano conhecia o mercado de Porto Alegre, ele teve 3 hospitais lá em Porto Alegre, depois ele vendeu para a rede, né? Sim. Na qual ele faz parte do conselho também. E só valorizando agora, Micael, um ponto importante. O Fabiano, para entrar em alguma coisa, tem que ser algo como a Vet Connect. Eu conheço também esse cara, ele não coloca a imagem dele, que é tão importante, se não for algo que conecte com o mercado. Então, continua aí, toca aí pra gente conseguir esmiuçar pra galera o que vai ser esse evento agora em... Qual é a data mesmo? Vai ser? Eu vou colocar todas as informações na legenda pra galera e depois eu vou
quem vai ficar aqui até o final vai ter um presente que eu como um bom vendedor, já pedi aqui ao Micael, mas vai lá, Perfeito, perfeito. 11, 12 e 13 de novembro é o primeiro ano em Porto Alegre. Legal. Já temos o ano que vem, eu tô no Rio, no Asava, aqui para lançar a feira do ano que vem, né? O material tá pronto. Então, 11, 12 e 13 de novembro, na PUC, em Porto Alegre, criamos a Vet Connection a fim de desenvolver uma grande feira veterinária com alguns diferenciais das grandes feiras que nós já temos. E aí eu vou contar um pouco mais para vocês. Convidei o Fabiano topou. A ideia, o branding da Vet Connection é esse, né? Conectar o mercado veterinário. Então isso para nós está muito claro, não é uma marca de fachada, né? É criar conexão e foi assim que a gente se conectou de outras formas também. E é uma característica da inovação, e gerar conexão. E a Vet Connection tem 3 pilares. Gestão, olha, uma feira de gestão, opa, já temos um diferencial, porque o veterinário vai na parte técnica. Vai na parte técnica. Gestão, inovação e conhecimento, especialidades. Gestão, inovação e especialidades. Gestão, inovação e especialidades. E aí eu vou começar de trás para frente. Veterinário não se interessa por gestão e nem por inovação. Então a gente criou uma grande grade de especialidades com a curadoria do Fabiano. O Fabiano é o nosso diretor científico. Legal. Então, quando eu te falo de grande grade, nós temos gestão, cirurgia, saúde mental, cardiologia, dermato, análises clínicas, neuro, emergência, físio, endócrino. Estou te falando só alguns eventos. Sim. Todos são eventos de um dia, com palestrantes do Brasil inteiro. E o que eu fiz? Eu mesclei referências nacionais e regionais. Ótimo. Porque o Rio Grande do Sul tem esse bairrismo, é uma característica gaúcha. A maioria dos estados tem isso, mas é uma característica gaúcha. Então eu trago nomes de referência nacional para uma área de cirurgia, como o Dr. Paulo Giuliani, e isso é interessante, a doutora Aline Zopa, que é a nossa coordenadora da sala, que trabalha na Morumbi, cardio, a Dani de Campinas, neuro, o Gabriel, que é de São Paulo, referências nacionais. Dermatologia, eu tenho o professor Daniel Gerardi, uma referência regional, mas que foi um dos diretores científicos do Colégio Brasileiro de Dermatologia Veterinária. A professora Estela, que é a coordenadora do laboratório da URGS, mas é a presidente da Associação Brasileira de Patologia Clínica. Então, eu mesclei esses nomes e os coordenadores que construíram as suas salas. E a gente só deu uma pitada, uma regra da Vet Connection para cada sala. Tem que ter conteúdo com a área de inovação. Tem que ter conteúdos com uma pitada de inovação. Ótimo. Mas, Micael, por que fizesse uma regra assim? Porque é uma característica do nosso negócio, né? Criamos a área de conhecimento, especialidades, gestão. Aí a gente foi muito além. Fabiano, tu vai fazer o simpósio de gestão. Lobato, maravilhoso. Tu vai fazer o imersão clínica segura dentro da feira. Ótimo. Então o Lobato vai formar gestores técnicos dentro da feira. Porque a parte de gestão técnica ainda é muito jovem no mercado. Sim. Se todo veterinário tiver a oportunidade de ter uma aula com o Lobato, abre a sua cabeça. Com certeza. Muda muito a rotina de uma clínica. Então o Lobato vai ter uma sala. Saúde mental, que vai ser o nosso maior evento. O Monteiro, que é o meu sócio, junto comigo, a gente montou uma grade de saúde mental porque é um assunto de gestão. É os gestores cuidando das suas empresas, institucionaliza o negócio, né? Coloca as empresas na vanguarda de cuidar das suas equipes. Saúde única, opa! Falar de saúde única, falar de One Health hoje, vai muito no movimento que nós queremos construir entre as feiras que nós temos, né? Então, é um outro assunto central do negócio. E aí eu vou ter a gente foi buscar a BHV para ser nosso apoiador, a gente foi buscar outras... Então, vamos lá, o pilar de gestão ficou muito claro, uma feira de negócio. Porque, vamos lá, eu vou ter 70 expositores, eu estou trazendo o governo do estado, eu estou trazendo um banco para dentro de uma feira veterinária. Nós vamos ter um banco dentro da feira, que é um dos grandes patrocinadores. Se o veterinário quiser comprar um aparelho de radiologia, um raio-x lá dentro... Ele vai passar no... Cara, ele passa no banco. Eu nunca vi, hein? Ele passa no banco e compra dentro da feira. Quer financiar e compra dentro da feira. Quer montar um laboratório, compra dentro da feira. Isso é uma inovação. Legal. Mas isso é gestão. Porque é uma necessidade. Pô, vou comprar um aparelho de 250 mil reais, vou comprar o super, ultra, mega, ultrassom novo. Vai lá e financia. Tem ali o banco para poder te assessorar. Inovação. E aí nós vamos entrar na rota da inovação para poder falar das startups. Então a gente vai ter uma área... Eu vou fazer uma consideração aqui. Você quebrou um paradigma quando você falou em inovação. Você falou que inovação são conexões. E muitas pessoas pensam que quando a gente está falando de inovação é reinventar algo do zero. Não, você acabou de quebrar. Falou, cara, inovação é conexão.
Aprofunda aí agora com a feira. Isso é muito interessante, né? Porque a inovação para nós, no mundo veterinário, parece que ela só está dentro do P&D, do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento das Indústrias. Parece que a gente está muito distante. Cara, é o contrário. Inovação é um jeito diferente de fazer alguma coisa, inovação incremental. Isso aqui vai Isso já é inovação. O jeito diferente de tu atender o teu cliente já é inovação. Tu mudar a tua recepção, o formato. Tu qualificar o teu WhatsApp é um formato. Tu usar o teu software de gestão é um formato de inovação para dentro do teu negócio. Então, a inovação, a minha ideia, né? Aliás, a nossa ideia é trazer ela para a nossa realidade. E nós somos da área da saúde. A área da saúde, ela tem um desafio de adaptação à inovação, porque somos muito técnicos, né? A gente acredita muito na ciência, mas quando a gente entende que essas pitadas, né? Essas pequenas coisas podem fazer diferença na rotina, aí muda totalmente. Sim. Então nós vamos ter uma área, um palco de inovação com 20 horas de conteúdo. Sim. A gente vai ter startups expondo. Vamos lá. Tem um vídeo, não tem? Pra gente ver. Tem da feira? Tem um vídeo da feira. Você consegue puxar pra gente? Que aí é legal quando ele... Aí, ó, que legal. Tem o vídeo da feira. Então vamos lá. A gente vai ter... A ideia de ser esse marco, essa conexão, né? Obviamente, no primeiro momento, muito focado no Sul. A ideia é fazer essa feira ser internacional, levar palestrantes do Brasil inteiro. Quando eu vou pra PUC, eu tô indo para o maior campus de universidade do sul do Brasil. Tem 120 prédios dentro do campus. Então, um pavilhão moderno, né, que a gente vai fazer a feira. E aí, quando a gente fala de inovação, de preparação para o futuro, é que, assim, eu quero trazer as startups para o centro. Eu quero que o veterinário vá numa startup e veja que ela é acessível. A gente está trazendo a BMT, aqui, ali de São Paulo. Os caras têm o Orion, que é um robô de neuronavegação. Olha. O Pedro vai estar lá com a gente, vai estar patrocinando também o simpósio de neurologia. Esses guri, velho, os caras são muito top. E já está sendo, os neurologistas veterinários já estão utilizando. Isso muda muito a assertividade do neurocirurgião veterinário. Sim. Os caras vão estar expondo para todos os veterinários. Isso lá na VetConnection. Estou levando o Justiniano, que tem o PET-A, uma inteligência artificial para prontuário, receituário, que conecta no software de gestão. Sim. O Justiniano é veterinário, meu amigo, foi meu colega no MBA. Conversar com o Justiniano, tu vê que é tudo muito acessível. O cara tá fazendo pensar no consultório. Esse é outro ponto, né, também, Michael? A gente parece que é inventar algo do zero, como você falou, já desconstruiu isso, e às vezes quando a gente fala é algo que é intangível, que a gente não consegue pegar, e não, vai quebrar isso também, né? Esse é o objetivo. Aproximar. Vai ter uma batalha dessas startups, então a gente vai ter um Shark Tank legal, das startups, né? E, cara, um dos grandes cases que eu quero, Marcos, e aí é estatística, né? Eu quero pegar a startup que veio para VetConnection esse ano e quero fazer uma estatística como que vai ser um ano dela e apresentar isso pro mercado. O quanto uma feira pode fazer diferença. Pessoal que está nos acompanhando, networking faz diferença para o seu negócio. Estamos aqui por ele. Networking gera valor para o seu negócio. Uma feira é uma das grandes oportunidades. Porque eu vou te falar dos pilares da feira. Geração de conhecimento, networking, geração de negócios e conexão. Pô, isso é os pilares? Sim. Sustentabilidade seria o quinto pilar. A gente é uma feira que vai focar no ESG, vamos comprar crédito de carbono da ONU. Legal. 90% da feira é reciclável ou reutilizável. Então os nossos estandes serão padronizados. A gente não vai ter infraestruturas de arquitetura montada pelas empresas. Os estandes são padronizados. Óbvio que vai ter tamanhos diferentes, vai ter stand de 9, stand de 100 metros, mas eles serão padronizados, a fim de que a gente também tenha essa visão econômica e sustentável para o negócio. Isso é visão. Isso é visão, porque falar de ESG no mercado ainda é muito novo. Sim. Ainda é muito novo. Não vou me ater tanto ao ESG, porque esse daria mais um podcast. Claro. Cara, vamos trazer a inovação para o centro do negócio, mas eu vou te dizer que no primeiro ano da feira não é o que mais vendeu, não é o que vai chamar a atenção da maioria das empresas, do veterinário, mas é a essência do negócio. E a gente vai transformar isso com o tempo. Faz sentido? Faz muito sentido. Certo? Faz muito sentido. Acho que um pouco do que eu quero te trazer com a VetConnection e convidar todo mundo, depois no final a gente fala um pouco mais, né? Estamos fazendo com muito carinho, as expectativas são mais de 3 mil pessoas no primeiro ano. Tá batendo na porta, né? Tá batendo na porta, faltam aí um pouco mais de 40 dias, então aqui eu tô fazendo todo um movimento com as empresas. Tô muito satisfeito com o que a gente está enxergando, a gente está trabalhando muito, eu e toda a equipe, para fazer o melhor para o mercado. Eu digo muito que a feira não é do Michael, né? Porque eu sou essa voz da feira, né? Não, a feira é um business, é um negócio,
negócio, né? A gente quer fazer dinheiro com isso, né? Fazer esse negócio ficar grande, acontecer, mas ele é para o mercado. Eu não criei a Vet Connection para as nossas empresas, eu criei para o mercado, porque eu vi uma oportunidade, eu mapeei as dores do mercado do Rio Grande do Sul e criamos essa feira para o mercado. E eu tenho certeza, a gente tem planejamento pelo menos de 5 anos de trabalho, né? Que essa feira ainda vai ser uma referência internacional. Eu fico muito feliz de participar por tudo que você já falou, por tudo que a gente já conversou, pelo esse cara sincero que você é, de mostrar realmente o que você, nesse pouco tempo aqui, o que você viveu de dor de uma forma tão genuína. Isso é ser comercial, isso é vender, isso é apresentar ao mercado uma solução. As pessoas que estiverem nessa feira vão viver uma experiência. Vão ver uma experiência que tem um cuidado do Micael, de todos os sócios ali, para que cada um viva o melhor momento da sua vida, eu tenho certeza. E a gente vai estar juntos, a gente vai fomentar isso, porque realmente, você falou muito no início ali de propósito, né, cara? De entregar essa transformação que o veterinário merece. É isso. Que o público do mercado Pet Vet merece. Essa tranquilidade que você traz. Eu vou, no final, liberar um presente que ele me autorizou aqui. E eu vou agora entrar, que a gente tem, agora passou voando nossos 10 minutos, que foi até o porquê a gente se conectou, que foi a questão da saúde mental, o mental. Aí, Lucas, se você quiser agora a gente colocar aqui a logo, você é um cara preocupado com isso, né? Por ser um cara muito de família, um cara muito de Deus. No nosso primeiro bate-papo a gente falou muito sobre Deus. E no final ainda quero fazer um bate-bola aqui contigo, que eu quero trazer um pouco desse teu conceito, da tua família, do que você é muito temente a Deus, a gente já conversou um pouco sobre isso. E o como vocês conseguem levar a saúde mental para a medicina veterinária através desse programa, que é incrível também. Perfeito. Cara, obrigado. A gente falar do Mental, cara, é um projeto de propósito, né? Eu sou uma das cabeças, mas eu diria que o Monteiro, que é psicólogo, é a cabeça, é o nosso CEO, o diretor que conheceu o Monteiro. É meu amigo há muitos anos e topou lá atrás a viver esse mercado veterinário com a gente, comigo, com o Thales. E o Mental, ele é uma plataforma de saúde mental, bem-estar e desenvolvimento. A gente engavetou ela por vários desafios num primeiro momento, mas veio a função toda da NR1. As empresas vão precisar se preocupar com a atenção e saúde psicossocial dos seus colaboradores. E aí esta plataforma se encaixa nisso, né? Então hoje o que é o Mental? Ele tem 2 programas centrais. O primeiro deles são psicólogos e psiquiatras disponíveis 24/7 dentro de uma plataforma, né, para agendamento. Por que é o VET? Por que eles são para o VET? Eles são treinados a entender o do mercado para poder trabalhar com as equipes de clínicas, hospitais veterinários e universidades, enfim. Então, focados para atender esse público. Faz sentido? Muito. Muitas vezes os problemas das pessoas, e na sua grande maioria das vezes, eles não são sobre o trabalho. Eles são sobre você, sobre o indivíduo. E com o Mental, a gente traz um termo da psicoeducação. A gente desconstrói algumas mentiras, informações erradas do mercado, né? Tipo aquela história que o veterinário é a classe que mais se suicida. Não é verdade. Ótimo. A gente tem que quebrar essa barreira. Isto não é verdade. Existem estatísticas claras de outras áreas que são números alarmantes. Mas, Micael, existe isso na veterinária? Existe e é muito preocupante. É um número muito grande. E é isso que a gente tem que combater. Mas com clareza de estatística. Porque não adianta jogar essa mentira para uma universidade com 600 alunos. Sim. A galera na faculdade já tem essa visão. E isso a gente precisa quebrar. E o Mental, ele tem esse termo, o Monteiro traz isso muito claro, que é psicoeducação. A gente traz isso, traz estatísticas, e a gente trabalha sobre os principais fatos do mercado. Estresse, burnout, fadiga por compaixão. Então a gente faz treinamentos em loco com as equipes. Então, o programa número 1 do Mental, a plataforma Psicólogos Disponíveis. A gente tem lá um programa de benefício, um clube de benefício, em que a empresa contrata e aí os colaboradores têm benefícios, né, para acessar esses psicólogos, psiquiatras. E quando a gente fala de desenvolvimento, são treinamentos em loco. A gente faz programas de consultoria nas empresas. Legal. Hoje, a jornada a empresa, ela precisa, até como você falou, de uma forma regulatória, né, ter ali um programa,
mas um veterinário que não está numa empresa ou que não está no programa, também é possível? É uma dúvida? É possível. Daí pode acessar a plataforma. É uma plataforma aberta, né? Ok. Mental.vet. Mental.vet. Depois a gente coloca A os gente vai links, colocar tudo aqui na né? legenda. Mental.vet. Só que a ideia é essa, né? É institucionalizar, né? É ser uma ideia da organização. Tanto que hoje a gente tem... a gente está fechando parcerias, né, importantes. A gente tem uma parceria com o Vet Family, que o Fabiano é o diretor comercial. Sim. O Vet Family tem mais de 1.600 clínicas veterinárias, né, dentro da estrutura. A gente está buscando parceria com a NMV, Associação Nacional dos Médicos Veterinários. Estamos focados nos grandes grupos, a fim de que a gente dê acesso, seja um convênio para essas associações. Então convido vocês a conhecer mais o Mental, assim, acessar o mental.vet, entender um pouco mais essa história. É um projeto que tem um cunho muito interessante e importante, que é a transformação e o cuidado com o mercado. É o cuidar de quem cuida na realidade. Quando eu falo de ter 20 psicólogos, as pessoas foram treinadas para olhar para o mercado. Né? Então a gente tem parceiros, né, aí pelo Brasil inteiro, e a ideia é internacionalizar esse programa. Né? Esse é um dos propósitos do Mental. Para nós está muito claro que o Mental Vet, ele é um programa que vai chegar no mundo inteiro, com essa visão para o mercado. Né? Olhei para as dores, as dores são pessoas, a gente olha para o mercado. Né? E não é só business aí, é propósito. Isso eu deixo muito claro. É um negócio também, empresa, consultoria, plataforma, tem pessoas profissionais envolvidas, tecnologia envolvida, porque tu dá acesso à inovação. Porque hoje os grandes centros têm acesso a psicólogos, falando do presencial, né? Mas quando tu vem para uma plataforma, tu dá acesso a todos os 4 cantos do país. Isso é muito importante para nós. Convido todos a conhecer um pouco mais. É um projeto lindo e é só o começo. Sim. Isso é muito importante. É legal que, né, você falou, né, uma dor do veterinário. O veterinário não foi preparado para atender o público. Ele talvez tenha ali aquela mosquinha, mas quando ele está ali no ciclo profissional, ele se vê no momento onde ele precisa olhar e falar: eu vou atender, eu preciso servir. Isso é muito complicado. É muito difícil você ter o equilíbrio emocional, e eu costumo dizer que somos um só, né? Mente, corpo e espírito. Não tem como a gente separar o Micael do profissional, do Micael que está atendendo ali um cliente na feira. O veterinário também não consegue, esse estresse, e a plataforma vem para ajudar. Muito legal essa... Cara, a gente tentou nessa hora aqui bater um bate-papo, porque como eu iniciei aqui, é um ecossistema, né? Tem muita coisa, eu sei que a galera vai conhecer muito ainda do Micael, vai conhecer muito ainda das soluções, mas a gente tem os nossos próximos 5 minutos. A gente vai, se quiser fazer um bate-bola do Jurídico Pet também, que é uma inovação, né? E aí depois eu vou querer extrair um pouquinho do Micael ali, um bate-bola de rápido. Perfeito. Beleza pra galera? Jurídico Pet Digital, uma nova plataforma, lançamos no Pet South esse ano. Acessem Jurídico Pet Digital. É um projeto que eu, o Thales, a Aline e a Vanessa, que são advogadas, nossas sócias do Jurídico Pet. Que já foram convidadas para estar aqui, né? E vão estar, se Deus quiser. São fantásticas, são gaúchas com o escritório em São Paulo. A Aline e a Vanessa também acreditaram na gente, são nossas sócias, elas são fantásticas, são com certeza um dos principais escritórios nichados para o nosso mercado veterinário. As gurias atendem clínicas, hospitais no Brasil inteiro, como consultoria jurídica. Criamos a plataforma, uma plataforma de assinatura digital para o mercado veterinário. Então, hoje o nosso mercado ele tem um desafio muito grande, que é tudo no papel, né? Isso é muito importante. E a gente, Marcos, quer transformar, que é a tese da desmaterialização. Toda clínica veterinária precisa guardar por 5 anos os documentos. Isso é regra, é lei. E com todo esse processo de transformação digital que a gente vem buscando, a gente foi procurado por uma grande empresa certificadora digital e que tinha uma tese PET. E aí nós lançamos o Jurídico Pet Digital. Então hoje, quem quiser pode acessar lá as assinaturas, e a gente está fazendo API com vários softwares de gestão. Então hoje... Só para a galera entender o nível de complexidade. Além de não ter API, a maioria dos softwares já tem uma solução para isso. Fala aí, vai lá. É isso, e aí que tá. A gente vai... Você que tem hoje, por exemplo, o Vet Control, que é aqui do Rio de Janeiro, pode já ter dentro do Vet Control o Jurídico Pet Digital. Estamos com Pet Moura e outros parceiros fechando. Porque a plataforma tu vai puxar o teu documento e tua clínica e o teu cliente vão conseguir fazer a assinatura digital. Não vai precisar de papel, tem segurança jurídica para tu poder guardar esse documento 5 anos. Isso transforma a segurança das empresas veterinárias. E o segundo momento dessa plataforma é o Legal Design, em que as gurias são as referências nacionais, em que transformam contratos em contratos mais aptos para que o cliente consiga fazer um entendimento claro. Comunicação. 98% dos problemas dos grandes negócios, pequenos, médios, tanto faz.
fazer o cliente entender o que precisa ser entendido, né? Num processo de saúde. Isso é fantástico. Parabéns aí às meninas, a vocês. Tenho certeza, cara, que tem um ecossistema, um efeito de rede pra galera aproveitar quem tá assistindo o episódio. E agora, cara, para finalizar, eu queria bate-bola rápida, assim, uma frase, o que vier aqui do teu coração mesmo, do que é um pouquinho dessa figura que eu tanto já admiro para o mercado veterinário. Vamos falar, em poucas palavras, Deus para o Micael. Cara, Deus é tudo, velho. Deus é o único caminho para todas as famílias, né? E principalmente para os empreendedores. Família. Família é amor. Legal. Família é carinho, cuidado, paixão. Teu hobby? Cara, hoje meu hobby, bicicleta, beach tênis, esses são os hobbies, assim, futebol também, gosto de futebol, visualizar o esporte. Gremista, né? Gremista. Tricolor gaúcho, mas tricolor carioca. Tricolor, ontem eu tava vendo o jogo aqui, foi difícil. O empatezinho para levar para casa. E eu até perguntei de hobby, né, porque você é um cara que se preocupa com isso, com performance. Quem te conhece, ainda mais nos eventos, você vê o quanto você está ligado, o quanto você conversa, o quanto você puxa, o quanto você faz isso. Então, o que é performance para o Micael? O que você pode agora deixar uma mensagem para o nosso público eu sei que você é um cara positivo, mas uma mensagem assim que a gente resume o que vai ser esse ano, o que vai ser ano que vem. Deixa uma mensagem aí para a galera. Perfeito. Cara, Marcos, eu vou te falar uma coisa. Isso é um desafio muito grande. Eu tenho 30 anos e eu tô passando por um período de transformação nesse momento na minha vida. Não é só a vida de empreendedora, mas é o pessoal. Legal. De tentar deixar vícios para trás, né? Coisas que não fazem bem, né? E aí, eu tô falando do ponto de vista pequeno mesmo, de vícios de linguagem, vícios de comunicação, de coisas da sua cabeça, né? Para focar em performance, focado na família e na vida, de cuidado. Estou vivendo esse período de transformação e vejo e o que eu posso deixar como mensagem para todo mundo é, primeiro, apaixone-se pelo problema, né? Legal. E aí esse é um ponto de performance. Esse é um livro que tem do fundador do Waze, aconselho todo mundo a ouvir. Apaixone-se pelo problema, não pela solução que você criou. E é isso que tem sido uma visão minha desses últimos meses, principalmente, esses últimos períodos. E eu posso dizer que eu acho que esse é um sentido para mim. Apaixonar-se pelo problema a fim de resolver ele e criar soluções que façam sentido, né? Porque daí as consequências elas serão as melhores possíveis. E essa jornada que eu tô tendo, essa jornada atual, essa jornada com Deus mais presente, graças a Camila, graças a muitas orações da Camila que sai um Micael mais vazio, que às vezes não tinha um propósito claro, e isso não estou dizendo da vida inteira, isso é muito momento, né, dessa transformação como homem, como marido, de melhora. E as orações fazem muito sentido. Eu quero dizer uma coisa assim que tem sido muito importante para mim e para minha vida busquem os seus propósitos, né? E o meu propósito de transformar o mercado veterinário, porque eu sou apaixonado pelo problema. Essa visão de resolvermos os melhores problemas da melhor forma, né? E conectar pessoas. Então, apaixonados pelo problema, conectar pessoas e ao máximo tentar ser verdadeiro. Essa é a ideia. Aula, cara. Aula. Obrigado mais uma vez. Valeu. Você não tem noção do quanto... Galera que for assistir esse episódio, papel, olha aí, eu anotei algumas folhas aqui, papel e caneta na mão para extrair o máximo aí de informação. Vou liberar agora que você tinha deixado um presente para quem vai de qualquer lugar do país no Vet Connection desse ano 2025, 11, 12 e 13 de novembro. Coloca lá, fala com o time do Micael, NexoVet 20. Pega esse cupom, vai ficar por pouco tempo, vai ficar aqui na legenda. Fala com o Micael, fala com o time dele, se conecta, vamos fazer a medicina veterinária mais forte e se inscrevam no canal. Isso que faz a gente conseguir trazer pessoas tão importantes, com a agenda apertada aqui para o nosso podcast, para o nosso espaço, que e são de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos juntos. Obrigado. Valeu. Até. Valeu, galera. Valeu, obrigado.